Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 12, dia 30 de julho de 2023. Os pastores e os anjos. Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 20. E havia no mesmo país pastores que moravam no campo, vigiando o seu rebanho à noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram com muito medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todos os povos. Pois para vós nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: você encontrará o bebê envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, tendo os anjos se retirado deles para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E eles vieram com pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. E vendo, deram a conhecer a palavra que foi dita a respeito deste menino. E todos os que o ouviram se maravilharam com as coisas que lhe foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardou todas essas coisas e as ponderou em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto, como lhes foi dito, e José e o menino deitado numa manjedoura. Lucas 2, de 8 a 20. Lemos nesses versículos como o nascimento do Senhor Jesus foi anunciado pela primeira vez à humanidade. O nascimento do filho de um rei é geralmente uma ocasião de festa e regozijo público. Mas o anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito em privado à meia-noite e sem nada de pompa e ostentações mundanas. Vamos marcar quem eles eram, a quem primeiro veio a notícia de que Cristo nasceu. Eles eram pastores que moravam no campo perto de Belém, vigiando seus rebanhos à noite. Para pastores, não para sacerdotes e governantes, aos pastores, não aos escribas e fariseus, um anjo apareceu proclamando: Hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra de Tiago deve vir à nossa mente ao lermos estas palavras. Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago 2,5. A falta de dinheiro não exclui ninguém dos privilégios espirituais. As coisas do reino de Deus são muitas vezes escondidas dos grandes e nobres e reveladas aos pobres. O atarefado trabalho das mãos não precisa impedir que um homem seja favorecido com uma comunhão especial com Deus. Moisés estava cuidando de ovelhas. Gideão estava debulhando trigo. Eliseu estava arando. Quando cada um deles foi honrado por chamadas diretas e revelações de Deus. Resistamos à sugestão de Satanás de que a religião não é para o trabalhador. Os fracos do mundo muitas vezes são chamados antes dos poderosos. Os últimos costumam ser os primeiros e os primeiros os últimos. Vamos marcar em segundo lugar a linguagem usada pelo anjo ao anunciar o nascimento de Cristo aos pastores. Ele disse: Trago-vos boas novas de grande alegria, que será para todos os povos. Não precisamos nos admirar com essas palavras. A escuridão espiritual que cobriu a terra por 4.000 anos estava prestes a ser removida. O caminho para o perdão e a paz com Deus estava prestes a ser aberto a toda a humanidade.
A cabeça de Satanás estava prestes a ser esmagada. A liberdade estava prestes a ser proclamada aos cativos e a recuperação da vista aos cegos. A poderosa verdade estava prestes a ser proclamada, que Deus poderia ser justo e ainda assim, por amor de Cristo, justificar os ímpios. A salvação não era mais vista através de tipos e figuras, mas abertamente e face a face. O conhecimento de Deus não deveria mais ser confiado aos judeus, mas oferecido a todo o mundo gentio. Os dias do paganismo estavam contados. A primeira pedra do reino de Deus estava para ser erguida. Vamos marcar em terceiro lugar quem eram aqueles que primeiro louvaram a Deus quando Cristo nasceu. Eles eram anjos e não homens. Anjos que nunca pecaram e não precisavam de Salvador. Anjos que não havia caído e não precisavam de Redentor e nem de sangue expiatório. O primeiro hino à honra de Deus, manifesto em carne, foi cantado por uma multidão do exército celestial. Observemos este fato, está cheio de profundas lições espirituais. Mostra-nos que bons servos são os anjos. Tudo o que seu mestre celestial faz agrada e interessa a eles. Isso nos mostra o conhecimento claro que eles têm. Eles sabem que a miséria, o pecado trouxe a criação. Eles conhecem a bem-aventurança do céu e o privilégio de uma porta aberta para ele. Acima de tudo, mostra-nos o profundo amor e compaixão que os anjos sentem pelo pobre homem perdido. Eles se regozijam com a gloriosa perspectiva de muitas almas serem salvas e muitos tições arrancados do fogo. Esforcemo-nos para ser mais parecidos com os anjos? Nossa ignorância espiritual e morte aparecem mais dolorosamente em nossa incapacidade de entrar na alegria que os vemos aqui expressando. Certamente, se esperamos morar com eles para sempre no céu, devemos compartilhar algo de seus sentimentos enquanto estivermos aqui na terra. Busquemos um senso mais profundo da pecaminosidade e miséria do pecado, e então teremos um senso mais profundo de gratidão pela redenção. Vamos marcar em quarto lugar o hino de louvor que o exército celestial cantou aos ouvidos dos pastores. Eles disseram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Essas palavras famosas são interpretadas de várias maneiras. O homem é por natureza tão estúpido nas coisas espirituais que parece que ele não consegue entender uma frase da linguagem celestial quando a ouve. No entanto, um significado pode ser extraído das palavras que está livre de qualquer objeção. E não é apenas bom senso, mas excelente teologia. Glória a Deus nas alturas, a música começa. Agora chegou o mais alto grau de glórias a Deus, pelo aparecimento de seu Filho Jesus Cristo no mundo. Ele, por sua vida e morte na cruz, glorificará os atributos de Deus, justiça, santidade, misericórdia e sabedoria, como nunca foram glorificados antes. A criação glorificou a Deus, mas não tanto quanto a redenção. Paz na terra, a música continua. Agora, a paz de Deus que excede todo o entendimento veio à terra, a paz perfeita entre um Deus santo e o homem pecador, que Cristo deveria comprar com seu próprio sangue, a paz que é oferecida gratuitamente a toda a humanidade, a paz que, uma vez admitido no coração, faz com que os homens vivam em paz uns com os outros e um dia se espalhará por todo o mundo. Boa vontade para com os homens, a música conclui. Agora chegou o tempo em que a bondade e a boa vontade de Deus para com o homem culpado devem ser plenamente conhecidas.
Seu poder foi visto na criação, sua justiça foi vista no dilúvio, mas sua misericórdia permaneceu para ser totalmente revelada pelo aparecimento e expiação de Jesus Cristo. Tal era a mensagem da canção dos anjos. Felizes são aqueles que podem entrar em seu significado e com seus corações subscrevem seu conteúdo. O homem que espera habitar no céu deve ter algum conhecimento experimental da língua de seus habitantes. Vamos marcar, antes de deixar a passagem, a pronta obediência à visão celestial exibida pelos pastores. Não vemos neles dúvidas, questionamentos ou hesitações. Por mais estranhas e improváveis que as notícias possam parecer, eles imediatamente agem de acordo com elas. Eles foram para Belém às pressas, encontraram tudo exatamente como lhes foi dito. Sua fé simples recebeu uma rica recompensa. Eles tiveram o grande privilégio de serem os primeiros de toda a humanidade, depois de Maria e José, que viram o Messias recém-nascido com olhos crentes. Eles logo voltaram glorificando e louvando a Deus pelo que tinham visto. Que nosso espírito seja como o deles, que possamos sempre acreditar implicitamente, agir prontamente e não esperar por nada quando o caminho do dever estiver claro. Assim fazendo, teremos uma recompensa como a dos pastores. A jornada que começa na fé geralmente terminará em louvor. Amém e amém. Tem continuação. Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por Jesus Cristo e por essa salvação tão linda que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Amém.